Olá, boa tarde para você, bem-vindo ao Esporte aqui na tela da NDTV. Boa tarde, Badá, tudo bem? Boa tarde, Juninho, tudo certo? Sextou, né, Badá? Sextou. Bom, ontem nós tivemos uma reunião importante da Chapecoense, por isso a gente vai falar agora direto com o presidente do Verdão, Gilson Sberg, que está aqui inclusive ao vivo com a gente via Meet. Seja bem-vindo, presidente, boa tarde. Mudanças na gestão da Chapecoense estão previstas? Como é que está essa situação? O que foi o teor dessa conversa ontem? Bem-vindo. Boa tarde, Juninho. Boa tarde, Badá. Boa tarde, amigos do Balanço Geral. Então, na realidade, nós iniciamos ontem, né, vamos dizer assim, um ciclo de reuniões no clube com as pessoas envolvidas aí para tentar entender o que aconteceu, reavaliar o que foi feito errado, o que nós fizemos até agora também. Continuaremos hoje à tarde também com mais reuniões e provavelmente amanhã mais uma já definida para acertar o rumo e dar um caminho que a Chapecoense sempre trilhou de vitórias e alegrias para o seu torcedor. Bom, boa tarde, presidente. Obrigado mais uma vez por estar aqui conversando conosco e com os torcedores da Chapecoense. A gente tem que reconhecer o esforço de vocês, prestam um trabalho voluntário, todos têm as melhores das intenções para fazer, naturalmente, o melhor pela Chapecoense. Só que... E a gente nunca vai deixar de reconhecer o trabalho que é feito e principalmente, por exemplo, a conquista do histórico título da Série B. Só que o futebol ele é muito cíclico e o futebol ele cria exigências quase que no dia a dia. E infelizmente o produto final da Chapecoense, que é o futebol, esse ano aqui não tem dado a resposta que todos nós gostaríamos. E o grau de exigência aqui, eu reconheço, em Chapecó é muito grande e talvez por isso que a Chapecoense chegou aonde está. Então, o que é que nós podemos esperar daqui para frente, diferente do que foi feito até agora? Porque já perdemos a Recopa Catarinense, perdemos o Campeonato Catarinense, começamos mal a Série A, caímos fora da Copa do Brasil, causando um prejuízo muito grande. O que é que nós podemos esperar de diferente a partir de agora? Essa é uma pergunta e a segunda eu já emendo. Se vai ser contratado um cargo específico de CEO, um diretor executivo meio que geral para comandar o clube. Procede essa informação? Tá. Primeiramente, Badá, então, com relação às competições, que a gente não teve sucesso esse ano, foram 3 competições com 3 técnicos diferentes, né? Claro que na primeira partida aqui do ABC ainda foi o Felipe Endres que dirigiu o clube. Então, era uma situação que nós não esperávamos, logicamente, não era dentro do planejamento trocar tão rapidamente assim a comissão técnica, mas foram situações que se apresentaram no decorrer do ano e tivemos que agir rápido para isso, né? Claro que essa situação do gestor, do CEO, qualquer nome que a gente possa dar para essa função, já vinha uma linha sendo tratada ainda da época do Paulo Magro, do saudoso ex-presidente, em que a gente via essa necessidade de ter uma profissionalização dentro do clube, né? Mas por questões financeiras, às vezes, a gente tinha que protelá-las, né? Então, a gente segurou até o momento que a gente conseguiu, né? Agora, com essa desclassificação da Copa do Brasil prematura, que nós não esperávamos, logicamente, a gente está com essa ideia, assim, vamos tratá-la com a diretoria e ver nomes também no mercado que se adequem também ao nosso orçamento, né? Vai ter que ser assim, e com características profissionais também que sejam da linha da Chapecoense, né? Para que seja no mesmo perfil que a gente espera de um gestor, de uma pessoa capacitada para definir os rumos e nos ajudar aí na tomada de decisões, até para uma continuidade do clube também, pensando não só apenas nesse ano, mas nos próximos anos, com o planejamento, com uma situação estruturada. Eu acho que a Chapecoense merece e a torcida também. Nós temos que fazer esse planejamento não apenas para esse ano, mas para os próximos também. Presidente, o senhor é da área contábil, sabe muito bem essa parte de administração, né? Uma pergunta que o torcedor faz muito é a questão de possível liberação de alguns jogadores, uma dispensa, uma lista de dispensa na Chapecoense. É pensado nisso pela questão de gasto também, porque a Chapecoense está com quase 40 jogadores, o Badá até comentou aqui essa semana. Se pensa nisso, a diretoria já conversou sobre isso, existe a possibilidade disso acontecer ou não é tratado essa questão de dispensa? Eu já emendo, presidente, nessa mesma pergunta do Juninho,
se procede uma informação que circula com força nas redes sociais que a Chapecoense estaria negociando o Perotti e também o Busanello com o Bragantino. Não sei se procede essa informação. O nosso assessor pode confirmar? Não procede, Badá. Não houve nenhum contato da equipe do Bragantino conosco, tá? Então, não sei como que surgiu essa situação. Eu fui surpreendido também ontem à noite nas redes sociais com essa informação, mas ela não procede. Quanto aos reforços também que você falou antes, Badá, e eu não respondi, claro que a gente vai trabalhar, vai buscar sim, porque já era uma necessidade antes, a gente tinha essa consciência, estava esperando de fato uma melhor avaliação pelo novo treinador, o Jair Ventura. Então, mas a diretoria vai fazer todos os esforços através do departamento de futebol para qualificar o grupo, sim. Quanto à quantidade de atletas, de fato, 40 é um número até alto, mas temos que pensar que nós temos bastante jovens da base no nosso elenco, né? Então, a necessidade agora também é trazer jogadores com mais experiência, que já tenham atuado na Série A, pelo menos, para que o time tenha essa força, essa experiência que é importante em jogos complicados que nós teremos aí durante o campeonato. A questão de dispensas é uma situação que nós temos que avaliar bem, né? Não é hora, assim, também de fazer terra arrasada de tudo, né? E ter muita serenidade nesse momento para também depois não se arrepender mais tarde. Então, nós estamos nos reunindo também com esse intuito para avaliar todas as situações possíveis dentro do clube. Muito bem, já para ir encaminhando de minha parte a última pergunta, presidente, eu quero aprofundar ainda o assunto a respeito a esse executivo que poderia estar sendo contratado. Ele viria para trabalhar exclusivamente no futebol ou estaria acima do futebol? Ele seria um gestor de todos os departamentos do clube, mais ou menos? Vai depender da característica que nós encontrarmos nesse profissional, né? Logicamente que, numa primeira avaliação, a vinda dele seria para o departamento de futebol, né? Isso, o Mano Dalpiva já vinha trabalhando essa ideia, mesmo antes, desde o início do ano, conosco, e nós, em nossas reuniões semanais também, já vínhamos debatendo essa situação. Então, acho que é o momento agora de nós aprofundarmos essa ideia. Não quer dizer que a gente vá tomar essa decisão assim de imediato, mas que é um encaminhamento bem forte que a gente quer dar. Então, vai depender da característica desse profissional que nós encontrarmos, né? Se ele tiver condições de assumir, além do futebol, outras atribuições, logicamente que nos ajudaria em muito também. Presidente, obrigado pela participação com a gente, sucesso, espero que as decisões tomadas agora, como você falou, tem que ser bem calculado para também não perder uma temporada toda aí na Chapecoense. E estamos aqui sempre à disposição. Obrigado por se colocar à disposição para falar com o torcedor, né, Badá? Obrigado. Com certeza. Isso, muito obrigado. E eu quero deixar um apelo até para os torcedores que não deixem de acreditar no clube, não deixem de desassociar-se, porque a gente precisa muito e é nesses momentos que nós precisamos de união e não é o momento de dividir agora. Agora é o momento de união e levar o clube adiante como a gente sempre quer e como a gente sempre torce. Valeu, grande abraço, presidente Chapecoense, o Justo Sbeg, falando com a gente por aqui, batendo um papo e tirando algumas dúvidas até mesmo do torcedor. Então, essa questão do Perotti e do Busanello não procede. Né? Não procede. E esperamos que a Chapecoense possa, eu acho que tudo que, é o que eu falei ontem, tudo que vier para ajudar, para qualificar, dar mais suporte, diretoria, departamento de futebol, eu acho que é importante. Se encontrar esse nome no mercado, com uma outra visão de mercado, de cenário nacional, com, quem sabe, até mais contatos em nível de mercado, eu acho que a Chapecoense só tem a agregar com a vinda, sendo bem escolhido, desse profissional. Esperamos que dê certo, porque o clube está precisando. Agora a gente muda um pouco de assunto, vamos destacar a Copa do Brasil. Grêmio e Inter entraram em campo ontem pela competição. Em Brasília, o Grêmio ficou no empate 0-0 e se classificou ali contra o Brasiliense, né? Já o Internacional perdeu e foi eliminado pelo Vitória. Vamos aos gols. Os gols saíram só no segundo tempo. Samuel aproveitou o rebote e colocou o Vitória na frente. Aos 32 minutos, de cabeça, Johnny empatou para o Colorado. Depois só deu Vitória. Eduardo acertou esse belo chute e fez um golaço, colocando os baianos novamente na frente.
E aos 39 minutos, Guilherme Santos fechou a conta. Placar final no Beira-Rio. Inter 1, Vitória 3. Aí mais uma grande surpresa na Copa do Brasil, a exemplo de outras que aconteceram, né? E se a gente falou ontem que a Chapecoense deu o vexame ser eliminado por um clube de Série D, com o Internacional não foi diferente, né, gente? O Vitória estreava o técnico novo há 3 dias atrás, o Ramon Menezes assumiu o clube. O Inter tinha ganho fora de casa e vai e me toma de 3-1 dentro de casa. E estão discutindo agora a saída de Miguel Ángel Ramírez. O que está pegando é o seguinte, acabei de ler agora no Correio do Povo, lá de Porto Alegre. O Internacional está insistindo e tentando convencer ele para que ele peça demissão. Paga a multa e paga um valor a mais para ele pedir demissão, por quê? Porque se o Internacional demitir, o Internacional só vai poder contratar mais um técnico até o final do Campeonato Brasileiro por causa daquela regra nova. Então, se ele pedir demissão, aí fica bom para o Internacional. É isso que estão tentando convencer o Ramírez, só que ele está isolado com Covid, então, mas está definido que ele não segue mais no comando do Internacional porque foi erro de avaliação de técnico. Contrataram o treinador errado e está aí o estrago feito. Vamos ver o que o Internacional consegue fazer daqui para frente.